Então, segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que cunhou o termo capital político é o indivíduo, veja bem, é o reconhecimento social que torna alguns indivíduos, mais que outros, aceitos como atores políticos, né? Então, nesse conceito do Pierre Bourdieu, ele fala sobre o capital hereditário, né? Aquele eleitor que vota no pai do Lira, vota no Lira, no tio do Lira, no irmão do Lira, vai passando de pai para filho, geração em geração. O capital econômico, aquele mais conservador, né? Que visa manter ali a sua herança, o seu dinheirinho. E aquela questão entra aí a questão daquela falácia assim, ele já é rico, ele não precisa roubar, mas ele, por ser rico, ele sim precisa manter a sua classe, o seu status. E tem aquele outro capital, aquele capital crítico, reflexivo, que é sobre aquela pessoa que tem consciência de classe, que é uma consciência adquirida, que é uma consciência política adquirida. Mas assim, essa briga toda que está havendo entre direita e extrema-direita, por questões de eleitores de Bolsonaro e eleitores de Marçal, é por conta do chamado capital político. E eles chamam de capital político porque, para eles, o eleitor representa capital, representa dinheiro, representa fundos, representa emendas parlamentares, representa o dinheiro do Estado que vai para a mão dele para ele gerir. É por isso que você, eleitor, é chamado de capital político, porque você é o ganha-pão deles. Então, você que se reconhece, que sabe, que agora está sabendo o que é capital político e sabe que eles estão brigando, o Marçal já pegou parte do capital político do Bolsonaro. Se o Bolsonaro concorrer a qualquer cargo contra o Marçal, ele sabe que ele perde. Nenhum filho do Bolsonaro vai conseguir, aí é na parte da hereditariedade, ele não vai conseguir herdar o capital político do pai. Porque o Bolsonaro, ele fez promessa de golpe de Estado. O Marçal faz uma promessa de deixar todo mundo milionário, vamos ficar todo mundo rico, o Brasil vai prosperar. Mas teve alguém que fez curso do Pablo Marçal e comprou Porsche, comprou Lamborghini, você conhece alguém? Eu não conheço. Teve manifestação lá na Paulista, né, 7 de setembro, quem estava ali com a camisa da seleção, camisa da CBF, que parou para ser entrevistado, dizia que ia votar no Marçal, não dizia que ia votar no Nunes. O candidato do Bolsonaro é o Nunes, não é o Marçal. É o Nunes, mas o Bolsonaro já meio que deixou ali subentendido que é candidato dele, mas não é de coração. Então, você que representa o dinheiro para eles, comecem a questionar. Bolsonaro foi eleito em 2018 sem nenhum projeto político. E ele falou na televisão várias vezes que ele não tinha vocação para ser presidente, que ele não entendia de economia, que ele não entendia de coisa nenhuma, e que ele era capitão do exército, que a especialidade dele era matar, que a questão dele era só essa. Então o que ele fez? Abriu aí a questão dos CACs e botou arma na mão de todo mundo e não sei o quê. O Marçal está trazendo aí aquela coisa do dinheiro, né? Aquela coisa da facilitação. Então, você veja que a questão do capital político é tão séria, mas tão séria, a gente tem que prestar atenção nisso, que até a Carla Zambelli já correu para o lado do Marçal, já declarou ali que o candidato dela preferido é o Marçal. Por quê? Por causa do capital político dele. Não por conta de promessa de campanha dele fazer isso ou aquilo outro por São Paulo, porque até agora ele não falou o que ele vai fazer, além do teleférico e o prédio de 1 quilômetro de altura. Que eu entendi é só isso. Ele não tem nada que seja efetivo, nada que seja, assim, se fizer isso vai resolver. Não, ele não prometeu nada, entendeu? Então, assim, tá muito fácil ser político no Brasil. É só você fazer um discurso de ódio, pânico moral e botar um contra o outro. É só você falar que o comunismo vai pegar a casa da pessoa, porque eles sabem que eles falam com pessoas ignorantes, apedeutas, desaplaudidos, desassistidos sociais, com a pessoa que é completamente ignorante político. É criança na Paulista, dando entrevista, falando um monte de asneira. A criança repete. A criança não fala nada da cabeça dela, ela só repete o que o pai e a mãe falaram. Então esse bando de gente que está aí catando capital político de Marçal, capital político de Bolsonaro, é porque vocês representam capital, vocês representam para eles dinheiro. Então, assuma o protagonismo e comece a cobrar deles. Não é o político que tem que ser o seu mito. É você que tem que ser mito do seu político. Comece a fazer o caminho inverso. Votou no político? Vá atrás dele, no gabinete dele. O gabinete tem
tem telefone, o gabinete deles tem e-mail. Vá atrás para cobrar, vá atrás para fazer cobrança. Não para agredir. Não adianta fazer discurso nas redes sociais e tem um monte de gente falando, porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo outro. Mas ninguém entra no site da Câmara dos Deputados, pega ali o endereço de e-mail do deputado que a pessoa elegeu e ninguém manda e-mail para ele. Enche a caixa dele de e-mail, de pergunta, liga para o gabinete dele, incomode os assessores dele. Porque tem deputados que têm 15, 17, 20, 21 assessores. E todos eles têm o nome lá, tem... Então, esse racha, essa brigalhada, essa cachorrada que eles estão aí brigando aí de foice, se digladiando aí, quase um esfafelando o outro, é por causa disso, capital político. Que esse capital não é hereditário, esse capital não é conservador e esse capital não é aquele crítico. Isso aí é um capital de rede social, é um capital político novo. Se eu for para uma rede social e ficar fazendo discurso de ódio preconceituoso, aí um monte de gente vai querer votar em mim. Um monte de gente vai aparecer para votar em mim. Entenda, você é capital político porque você é visto como dinheiro deles. Entenda isso. Assuma o protagonismo e vá correr atrás do seu candidato. Não é só pegar, botar ele lá na cadeirinha, ele vai ficar recebendo o dinheirinho dele e você deixar na mão deles, porque é assim que eles estão acostumados. É assim desde 1500. Eles acostumaram com isso. Entendeu? O eleitor vai votar em mim, a cada 4 anos eu apareço, se eu for vereador, vou aparecer de 4 em 4 anos, vou fazer uma promessa, vou fazer aquilo outro, depois ele não vai ligar. Porque o brasileiro não liga, o brasileiro não tem o hábito de participar de forma ativa e efetiva da vida pública, da vida social, de cobrar o político. Sabe falar mal, sabe vir para a rede social, fazer live nas redes sociais para falar mal, para fazer discurso de ódio, banheiro unissex, mamadeira de piroca. É isso que vocês ganham capital político de vocês, mas vocês não apresentam nada de forma efetiva. Aí na hora de pegar o dinheiro aí da emenda parlamentar, manda para a prefeitura onde o titio é um futuro candidato e fica mandando, aí a outra pega, manda 3 milhões para comprar arma, manda não sei quantos milhões para quem pratica hipismo. Vamos mudar o protagonismo da história e assumir o controle da situação. Só uma observaçãozinha aqui rápida. As minhas redes sociais não são monetizadas. Então eu venho aqui, eu faço meus vídeos na hora que eu posso, na hora que dá. Não tenho monetização em nenhuma rede social. Qualquer dia desses, quando você encontrar o meu Pix por aí, por favor, me ajude, tá? Me ajude, que é para eu manter aqui o meu trabalho. Porque às vezes eu fico 2, 3 dias sem postar vídeo nenhum, porque eu tô ocupada fazendo aqui as minhas coisas, que eu tenho muita coisa para fazer, eu estudo. Então, eu não tenho tanto tempo assim. Então, na hora que você encontrar aí, eu pedindo ajuda com o meu Pix, é o meu Pix mesmo, tá? Beijo.